Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos reunidos para mais um culto do NASA Kids. Mas antes eu queria falar uma coisinha. Vocês estiveram na igreja nos 6 dias de clamor? Vocês encontraram alguma proô do NASA Kids? Encontraram com a tia Mari ou a tia Fer? Vocês viram alguém? Puxa vida, foi tão legal! Eu vi alguns de vocês, alguns de mais pertinho, outros mais de longe, mas alguns a gente conseguiu se ver. Sabe, a nossa igreja de criança ainda não pode voltar, mas enquanto isso, nós vamos nos reunindo junto com a igreja de adultos. Se você puder ir no culto, peça para o papai e para a mamãe para ir junto, porque assim você louva ao Senhor, se alimenta da palavra, vê os seus amigos que estiverem lá e vê também os professores. A tia Fer tem um recadinho para você que estiver indo no culto. Fala, tia Fer! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tivemos agora, final de semana passado, 6 dias de clamor na nossa igreja. Quem foi? Eu fui! Alguém me viu? Eu vi alguns de vocês e ó, mandei beijinhos para todos os que eu vi. Hoje eu venho trazer para vocês um recadinho muito legal, muito interessante. Porque nesse tempo de pandemia, a nossa igreja da criança ainda não vai abrir. Mas a igreja vai abrir e você pode ir com o papai e com a mamãe para assistir os cultos. E se você ver algum amiguinho lá, ou alguma tia, ou alguém que você goste muito, você não pode abraçar, porque nós não podemos nos tocar. Mas isso vai passar logo, porque nós estamos orando e eu sei que Deus vai acabar com essa pandemia logo, pra gente poder se abraçar. É muito bom abraçar, né? Mas enquanto isso não acontece, vou ensinar agora pra vocês sinais pra gente se cumprimentar. Por exemplo, se você viu algum amiguinho que você não vê há muito tempo e tá com saudade dele, você vai dizer assim, ó: que saudade de você, amigo. Aí, se você quiser mandar um abraço pra ele, você vai assim: abraço pra você. Aí, se você quiser dizer que ama seu amigo, ou a mamãe, o papai, é só fazer assim: eu te amo. Esse é o sinal de eu te amo. E não me esquece dos beijinhos. Beijinhos. Espero que vocês aprendam e não esqueçam de cumprimentar os amiguinhos lá na igreja, hein? Com muitos abraços e beijinhos pra vocês. Tchau! Vamos orar para começar o nosso culto? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma semana. Obrigada porque o Senhor cuidou de nós. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família. Obrigada pela nossa escola. Obrigada pela nossa igreja. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Pai, recebe este culto como adoração ao Teu nome. Nós te amamos, Senhor, e nós queremos demonstrar a nossa gratidão, oferecendo ao Senhor este momento de adoração. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender e a transformar a nossa vida pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém! Ai, eu tô tão feliz porque hoje sou eu que vou contar a história para vocês, mas a gente vai ter umas participaçõezinhas especiais. Vamos lá? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho de como foi que começamos a ter os reis na história do povo de Israel. Bom, aquela não era exatamente a vontade de Deus para eles, não naquele momento. Escolha um rei para nós, para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Sabe, crianças, às vezes nós queremos coisas que não são o que Deus quer. E isso não é bom para nós. É sempre melhor pedir em oração a Deus que Ele coloque no nosso coração tudo
tudo o que Ele quer para nós. Isso será sempre o melhor para as nossas vidas. Mas o Senhor permitiu que eles tivessem um rei, e Saul foi o rei escolhido. Samuel chamou todo o povo e disse a eles: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há mais ninguém igual entre vocês. E o povo gritou: viva o rei! Mas Saul não era uma pessoa de bom coração, e ele também não respeitava as leis do Senhor. Nosso Deus, que está em todo o tempo e em todo lugar, e conhece toda a história, mesmo antes dela acontecer, sabia que o coração de Saul não se tornaria obediente. E por isso ele reprovou Saul como rei de Israel, escolhendo outro rei para reinar em seu lugar. Samuel ficou muito triste por causa da situação de Saul. O Senhor disse a Samuel: não chore mais por Saul. Encha de óleo o seu chifre. Vá a Belém e procure um homem chamado Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser o novo rei. E Samuel obedeceu ao Senhor. Então Samuel foi a Belém e preparou um sacrifício. Ele convidou Jessé e seus filhos para estarem presentes. Quando chegaram, Samuel olhou os filhos de Jessé, um por um. O mais velho, chamado Eliabe, era tão alto e de tão boa aparência que Samuel pensou: certamente este jovem é o que Deus escolheu. Ai, mas que bom que o Senhor não vê as pessoas da mesma forma que nós vemos. O Senhor vê o coração. Aleluia! Depois que os 7 filhos passaram, Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Mas será então que Samuel tinha entendido errado? Será que ele estava na casa errada? Então ele perguntou a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? Tem certeza, não está faltando nenhum? E Jessé respondeu: ainda tem mais um, o meu filho mais novo. Ele está no campo, cuidando das ovelhas. E Samuel pediu para chamá-lo. Depois de um tempinho, veio o filho mais novo, talvez ainda um adolescente. Seu nome era Davi, que significa amado. Mesmo enquanto jovem, Davi já era uma pessoa muito corajosa. Ele matou um leão e um urso, enquanto estes tentavam agarrar uma ovelhinha do seu rebanho. Puxa, que rapazinho corajoso! Levanta-te e unge-o. E ele é a pessoa que escolhi para ser rei. Daquele dia em diante, o Espírito Santo esteve sobre Davi para lhe dar o poder de cumprir o serviço para qual fora chamado. O Espírito Santo o ajudou a se tornar sábio e fiel, o homem segundo o coração de Deus. Ai, que lindo! Agora sim, Israel teria o rei que eles precisavam, que os ajudaria a ser a nação que Deus planejou que eles fossem. Mas Davi não começou a reinar imediatamente. Saul continuou reinando. Enquanto isso, Davi ia crescendo, ia ficando cada vez mais forte, até que um dia ele teve que enfrentar um enorme desafio. Vocês já imaginam do que eu estou falando? A cada dia, a todo momento, tentando destruir nos gestos e no olhar, tentando nos tragar, ou tão somente acurvada, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão, na força do braço de Deus.
pedra lançada ao ar. É mais um Golias que vamos derrubar. Loucura para os homens, sabedoria ao que crer. Os mistérios de Deus pra mim e pra você, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Na força do braço de Deus, sem espada ou canhão. Porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Quando Golias desafiou o exército do Senhor, Davi não teve dúvidas. Ele sabia que o Senhor o ajudaria a derrotar aquele gigante. Davi foi até o riacho mais próximo e pegou 5 pedras e colocou em sua bolsa. Será que ele vai conseguir? Ele era o menor e tinha menos equipamento que Golias, mas tinha tanta confiança em Deus. Ele não teve medo de enfrentar Golias, porque ele confiava no Senhor. Poxa, mas como Davi foi corajoso! Mas sua coragem vinha da confiança que Deus, o Todo-Poderoso, era capaz de derrotar qualquer inimigo gigantesco ou fortemente armado. Golias bem que tentou, mas Davi o derrotou pelo poder do nome do Senhor. Quando o exército viu que o seu herói estava morto, fugiram correndo. Depois que Davi derrotou Golias, Saul o trouxe para viver junto com ele, ali no meio do seu exército. Ele não voltou mais para viver na casa do seu pai. Ele obedecia a Saul em tudo, e ele era sempre bem-sucedido em tudo que fazia, porque ele era obediente. Ele amava o rei a quem ele servia. Ele era fiel ao Senhor e fiel ao rei Saul. Mesmo que ele já tinha sido ungido como rei, ele não tomou o lugar. Ele esperou, até que fosse o momento dele assumir o reinado. Enquanto isso, ele foi colocado como líder de uma das turmas do exército de Saul. Mas vocês se lembram que Saul não tinha lá um coração muito bom, não é verdade? Então, mesmo que Davi estava lutando com ele, lutando em favor do exército dele, respeitando ele como rei, Saul começou a ter inveja de Davi. Ele se sentia mal porque as pessoas gostavam de Davi. Ele achava que as pessoas gostavam mais de Davi do que dele. E ele começou a perseguir Davi. É verdade, tentou até matar Davi algumas vezes. E Davi teve então que fugir, teve que viver por um tempo escondido para que o rei não o matasse. Mesmo quando Davi teve oportunidade de se vingar de Saul, ele não fez. Que grande exemplo de convivência e de respeito por outra pessoa Davi nos ensina. Conviver é saber viver em boa harmonia com as pessoas que nos rodeiam. Na nossa casa, na nossa escola, na nossa família, na nossa igreja. Deus criou todas as pessoas diferentes e especiais. E Ele espera que nós saibamos conviver umas com as outras, respeitando essas diferenças e vivendo em harmonia. Saul continuou reinando ainda por muitos anos. E Davi precisou ficar muito tempo escondido, porque infelizmente Saul o perseguia. Até que um dia, em uma batalha, Saul morreu. E só aí Davi ocupou o lugar do reino
que ele tinha sido ungido pelo Senhor há muitos anos atrás. Davi teve um reinado próspero e ele uniu os reinos, ele conquistou várias terras, e tudo isso porque Davi foi fiel, obediente, corajoso, soube viver em harmonia e principalmente Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que isso significa? Que a vida dele era de acordo com aquilo que Deus esperava dele. Nós também devemos viver uma vida de acordo com o que Deus espera. E para nós sabermos qual é a vida que Deus espera que tenhamos, nós precisamos conhecer a sua palavra, conhecer o que a Bíblia diz, aprender com o que a Bíblia diz, pedir ao Espírito Santo para nos transformar a nossa mente, transformar as nossas atitudes, para sermos aquilo que Deus planejou que nós fôssemos, não perdermos a nossa identidade. E todas essas lições que nós aprendemos com todos esses personagens até o dia de hoje, e vamos continuar aprendendo enquanto estivermos vivos. Bom, nós viemos hoje com as nossas histórias até o reinado de Davi. Na próxima semana, nós vamos aprender sobre o filho de Davi. Você sabe quem é? Quem será que nós vamos contar a história? Semana que vem, não percam! Vamos orar? Agradecendo ao Senhor e terminando o nosso culto de hoje? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por todas essas lições que nós aprendemos. Obrigada porque nós sabemos como não podemos nos comportar assim como Saul fez. Obrigada porque o Senhor nos deixou a história de Davi para aprendermos a como nos comportarmos, como o Senhor deseja que nós sejamos. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ajude a sabermos conviver em harmonia com a nossa casa, com os nossos amigos, na nossa igreja. Senhor, nos ajude, nós precisamos de Ti. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. E o nosso culto de hoje termina aqui. Nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Tchau.